pouquinho como é que foi esse início. Fala pra mim como é que foi esse início aí. Tá. Você recebeu. Então, eu engravidei dele quando eu tinha 18 anos, eu era muito nova. E aí, quando ele nasceu, eu fiz o pré-natal, tudo certo. No pré-natal não acusou nada, falando que ele viria com síndrome de Down. E quando ele nasceu, a médica ainda esperou 2 dias para me informar, porque a bolsa rompeu antes do tempo e ele teve que ficar mais tempo no hospital. E aí a pediatra que veio dar a notícia falou assim: oi mãe, bom dia, passando aqui para informar que seu filho nasceu com uma doença. E aí eu fiquei desesperada na hora, né, porque doença é uma coisa de se preocupar. E aí eu falei: que doença? Aí ela falou: síndrome de Down. Só que eu já tinha um tio com síndrome de Down, eu sabia que não era doença. E aí eu fiquei: gente, mas como assim doença, síndrome de Down não é doença? E na hora que eu falei, né, eu falei: não, mas síndrome de Down não é doença. Aí ela ficou assim me olhando, não gostou muito até, mas foi dessa maneira que eu recebi a notícia. Assim, para você esse início foi, você já tinha essa informação, já sabia o que era, mas você sabia como funcionava, como é que vivia uma pessoa com síndrome de Down, como é que era isso? Na verdade, assim, eu tinha um pouco de noção, porque quando eu tive esse contato, eu era criança, né? O tio, né, que é irmão da minha mãe, ele tem síndrome de Down, só que ele é diferente do Iago, porque ele também tem autismo. Então, assim, ele demorou muito mais para andar, para falar. Na verdade, ele não fala até hoje. E o Iago não. O Iago, ele teve um desenvolvimento melhor. Mas eu tinha uma noção um pouco do que era síndrome de Down. Mas quando ele nasceu, a minha visão foi bem maior, foi bem mais ampla, né? O conhecimento, né? Não teve aquele impacto negativo, né, que muitas mães têm. Aquele impacto negativo quando recebe o diagnóstico. Não teve, né? Não. Negativo não, porque eu já conhecia um pouco, né? Eu já tinha um parente assim, né? Um tio, né? E hoje em dia, assim, você acha que o fato de você ter tido filho com síndrome de Down, isso agregou na sua vida, te melhorou como pessoa? Você consegue ajudar outras pessoas dessa forma? Ah, com certeza total, porque a gente vive numa sociedade preconceituosa, não só com síndrome de Down, com racismo, com tudo, né? E quando você tem alguém na sua família que pode sofrer e que sofre preconceito, você já dá um freio, né? E você tenta deletar da sua vida todo tipo de preconceito. É o que eu faço até hoje. Quando alguém vem falar de alguma coisa em relação ao preconceito, até quando alguém fala assim: fulano casou e o marido era cadeirante. Eu falei: mas o que tem a ver? Não importa se ele tá bem, se ele tá feliz, se ele é cadeirante ou se ele não é. Então tudo isso mudou a minha visão. Talvez se eu não tivesse um filho especial, talvez eu não teria essa visão que eu tenho hoje, né? Mas isso eu aprendi bastante, né? Com a síndrome de Down, com alguém especial, porque ele já sofreu preconceito. E eu fiquei... Mas assim, e hoje, se você tivesse falado algo para as mães em relação a isso, para as mães que sofrem dessa forma, passam por preconceito, o que você diria para elas, para ajudá-las? Tá, olha, eu sou tão suspeita para falar sobre a síndrome de Down. Eu sou muito questionada sobre, porque você tem um filho especial. E de verdade, sem hipocrisia, eu agradeço a Deus, porque são as melhores pessoas. Sem palavras, assim, sabe? Eu falaria para as mães hoje: agradeça, porque é bênção, é uma coisa maravilhosa na nossa vida, né, meu filho? Você gosta da tua mãe? É verdade. Te amo. Ficou perfeito, ficou maravilhoso.